Olá, muito boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um programa Grandes Temas, aqui na sua TV universitária. Em 2013, o Ministério do Esporte publicou o estudo Diagnóstico Nacional do Esporte, que trouxe muitas revelações sobre a prática esportiva entre os brasileiros. Quase 80% da população opta por espaços abertos com ou sem instalações para se exercitar. No entanto, 90% não recebeu orientações para a prática de esportes e 70% para atividades físicas. Em razão deste contexto, o programa Grandes Temas de hoje debate políticas públicas para o esporte em Natal e região. Para isso, contamos com a presença de João Pessoa, secretário estadual adjunto de Esporte e Lazer e primeiro vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Norte. Patrick Coquerel, professor do Departamento de Educação Física da UFRN e coordenador do projeto Tecer. Alisson Carvalho, professor do Departamento de Educação Física da UFRN e colaborador da Rede Sedes em Natal. E Emerson Soares, professor de Judô e coordenador do projeto Kyodai. Sejam todos bem-vindos e obrigado por ter aceito nosso convite. E você que está em casa nos assistindo também pode participar do nosso programa através do WhatsApp. Envie sua questão para o número 99193 6032, 99193 6032 e participe. Bom, meus caros, por que falarmos de esporte, de política de esporte é um grande tema, não é? Sabemos que se deposita às vezes muito no esporte um papel de resolução de grandes problemas sociais, mas de fato, quando a gente circula por Natal, sobretudo, né, a gente rapidamente se dá conta do quão pouco ela oferece para a prática esportiva, né? Então eu queria que inicialmente a gente destacasse um pouco a situação, afinal de contas, da prática esportiva na cidade de Natal e quais são as questões que realmente interessam para a população para se inteirar dessa situação. No contexto geral, o que nós percebemos é que o esporte é um fenômeno mundial. É um fenômeno que faz com que o homem, o cidadão e o homem de uma forma geral, faça a utilização daquilo que é primordial, o movimento. O esporte ele vem garantir essa lacuna que o movimento das tecnologias vem impedindo ao ser humano de se utilizar, que é o próprio corpo. Quando você vê processo pré-histórico, processo da antiguidade, da modernidade, da contemporaneidade, o esporte calha aí. Então é um fenômeno que há necessidade de que a gente se utilize das práticas esportivas e práticas corporais. E aí, o papel do profissional de educação física é um papel fundamental e importantíssimo no contexto social e em alavancar essas condições para a humanidade, no aspecto da saúde, no aspecto do bem-estar e no aspecto da qualidade de vida. Se nós não tivermos a consciência de qual é o nosso papel como profissionais de educação física, com certeza nós vamos ter uma sociedade fadada ao cansaço, fadada aos problemas que são problemas de saúde, mas também que são problemas psíquicos, psicológicos e fundamentais para o desenvolvimento do bem-estar numa sociedade mais integrada e mais corporal, né? Perfeito. Patrick, sua visão desse contexto? Eu penso que, em termos de políticas de esporte, houve inegavelmente avanços, no Brasil, o processo histórico que o Brasil vivenciou. Eu destacaria assim, a partir da Constituição, que você mesmo suscitou aqui. Então houve muitos avanços, mas eu percebo que as políticas públicas, apesar de eu não ser natalense, não ser do Rio Grande do Norte, eu venho do estado de Santa Catarina, que tem uma outra realidade, mas estou aqui há 5 anos e eu percebo realmente a questão assim, que ainda há um predomínio de ausência ainda do Estado, como indutor das políticas públicas de uma forma geral, e o esporte ele não fica fora disso. Então a gente tem, por um lado, um grande apelo até midiático em relação ao esporte. O esporte ele faz parte da programação de mídia do brasileiro. Você diariamente você vê programas esportivos em diversos canais de TV, inclusive na TV aberta.
Então, há todo um estímulo midiático, há uma participação social em relação ao esporte, mas ainda assim há muito a se fazer em termos de concretizar essas políticas públicas. De início, gostaria de começar assim o debate. Então temos muito a que fazer sobre isso, não é mesmo, Mário? Bastante. Boa noite a todos. No primeiro momento eu fico pensando qual é esse espaço de que se pensa o esporte, o lazer, as práticas corporais dentro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, né? É preciso que haja um espaço para se pensar isso. Esse campo do que o esporte, o lazer e as práticas corporais, eles se colocam como uma prática social que se legitimam ao ponto de ocupar espaços nas esferas federais, estaduais e municipais. Se você pensa qual é o espaço que ele ocupa, por exemplo, na instância federal, ele começa a ser colocado no cenário organizacional na década de 30, como uma divisão dentro do Ministério da Educação. Ele vai crescendo para departamento na década de 70, vai crescendo para uma secretaria no final da década de 70 para início de 80. Somente em 90, alça como ministério autônomo extraordinário. No início desses anos, dos anos 2000, ele entra como um ministério fixo para pensar, junto com o turismo, esse campo. E em 2003, autonomia e ministério estável. Isso gerou um efeito cascata nos estados e municípios. Se você pensa aqui, nossa Secretaria Estadual de Esporte, ela data de 2007, 4 anos após a criação do Ministério do Esporte. E a nossa Secretaria Municipal data de 2009. Então, cria-se uma estrutura para pensar esse campo de ação e ofertar à população essa prática social como um direito estabelecido na nossa Constituição Federal de 88. Mas é importante dizer que foi na década de 40 que o esporte e o lazer começam a figurar na legislação nacional, especificamente com a criação do Conselho Nacional de Esporte, que figurou para uma organização que dialogava interesse público naquela divisão esportiva dentro do Ministério da Educação, mas também com federações e interessados gerais, inclusive os campos universitários naquele período. Então, é importante quando a gente vai pensar em política pública, que campo ocupa? Eu tenho um colega, juiz federal, que uma vez, dialogando sobre a questão do Ministério do Esporte, ele me fez uma pergunta que me impactou. Alisson, você realmente acha que o esporte, enquanto esse campo, essa prática, ele merece um ministério somente dele? É porque antes era secretaria, né? Durante um tempo. Durante muito tempo, só nos anos 2000 que vira ministério. E me impactou essa pergunta porque a mim, que sou do campo do estudo e sou formado na área, para mim é óbvio que necessita. Mas vindo de uma pessoa que não dialoga desse campo, me assusta a questão de dizer assim, eu preciso conversar com a população para entender que grau de importância a população dá a essa prática, sobretudo no campo da reivindicação e da participação popular para pensar isso. Então, eu acho que a gente precisa se perguntar isso, qual é o campo que o esporte e o lazer ocupa na prevalência de uma política federal, estadual e municipal, para dizer assim, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é educação, é saúde. O esporte pode trabalhar de forma intersetorial com esses campos, que são, diga-se de passagem, um dos mais requisitados pela população, aclamados pela população. Atualmente estamos passando por uma situação municipal extremamente calamitosa no que diz respeito à segurança. E muito se fala que se os nossos jovens e adolescentes estivessem vinculados às práticas esportivas ou de lazer, isso não estaria acontecendo. Será? Fico perguntando, e a partir de que inclinação do esporte e do lazer essas pessoas acreditam nisso? Então, acho que é necessário amadurecer, parar de imaginar um cenário utópico de um esporte e do lazer alicerçado num romantismo do que seja o esporte e pensarmos de forma efetiva. A que queremos um esporte, para que políticas públicas nesse campo e a quem atende essas políticas públicas. Essas questões são centrais para mim. Por isso que, antes de tudo,
eu preciso pensar qual é a estrutura administrativa que dialoga comigo, eu preciso pensar o que a população deseja dessa estrutura e efetivamente depois estudar todo um campo de ação, como a legislação que pauta essas políticas públicas, como o orçamento que dialoga para isso, dentre outras questões que são adjacentes ao processo do debate. Perfeito. Muito boa noite, Emerson. Tudo bem? Tudo bom. Você é professor de judô, né? Em que pese todo esse contexto, né, político que a gente está discutindo aqui, existem pessoas vocacionadas que fazem muito pelo esporte, né? Como é que é a sua visão, então, desse contexto? Com certeza, assim, eu acho que para a gente, assim, que dá aula, assim, em projeto social, realmente, eu acho que é uma solução. Eu vejo, assim, como o esporte como uma solução para, de repente, o nosso país tão desacreditado, cheio de violência, e essa falta de incentivo no esporte, acho que com o esporte, eu acho que se você investe, tem uma política boa, uma política voltada para o esporte, a gente conseguiria não ter tanta gente hoje nesse mundo errado que tem aí. Acho que através do esporte você consegue muita esperança para muita gente. Pelo menos lá no bairro lá do Felipe Camarão, a gente hoje, graças a Deus, tem esse projeto lá com mais de 100 alunos praticando judô diariamente. E o bom é o seguinte, a gente consegue fazer com que esses meninos lá do bairro, que antes não tinham tanta esperança de muitas coisas, através do judô, lá desse projeto nosso lá, já tem alunos viajando, conhece várias cidades, agora tem o Aldir, que já é campeão mundial, já tem viagem para outros países, né? Já viajou para a Alemanha esse ano 2 vezes, foi para o México, foi para o Chile, quer dizer, tudo isso através de judô. Quer dizer, se não fosse judô, se não fosse esse projeto social lá no bairro, o que seria desses meninos? Mais um menino chutando bola na rua, correndo e jogando pedra, né? Jogando pedra, brincando, fazendo coisas erradas. Então, o que eu vejo assim, eu acho que o que falta mais é uma ajuda maior nessa parte aí, essa política voltada realmente para salvar. Eu acho que a salvação do país talvez seja tão fácil e tão barato para se ajeitar um país, mas às vezes não é visto dessa maneira. É porque às vezes é mais fácil, eles acham que punir o adulto, quando você podia dar o remédio na criança, para quando chegar adulto ele não ter mais dor de cabeça nenhuma. Eu estava outro dia lendo uma matéria sobre outro país aí, e assim, achei muito interessante a política, como lá funciona. As crianças chegam para a educação física geral, várias crianças, então o professor de educação física recebe aquelas crianças e solta eles, e lógico, um recurso grande lá, um país desenvolvido, e ele começa a ver as habilidades que cada criança tem. E dali direcionar. Isso. Aí ele já encaminha aquele ali, pronto, do nada que ele não está chutando uma bola bem, já encaminha para o futebol, como professor especialista em futebol, o menino derruba outro, leva isso para o judô, para a luta olímpica, o menino já quer dar um soco, manda para o boxe, e aí você começa a já fazer com que esse aluno já é diferente da gente aqui no Brasil. Quando você pega vai treinar judô, a gente não sabe se ele vai dar certo ou não. A gente vai ensinar ele a aprender judô. Tem um que já é dele aquilo. E outros a gente vai ensinar, ele vai aprender, vai desenvolver. Mas é diferente daquele menino que já, do nada, ele parece que já sabe. Parece que ele já nasceu treinando judô. Mesma coisa assim, um professor de atletismo. É uma coisa você chegar lá para correr, para aprender atletismo. E outra coisa é ele já chegar indicado por alguém que já notou que ele tem aquela especialidade para aquele esporte. Então, tudo para dar certo. Então, se você tem mais profissionais voltados para fazer essa separação, já encaminhar para o profissional certo, então a gente teria um resultado melhor na frente no país, com certeza. Acho que foi uma política boa nesse sentido aí, nessa parte educacional, pegar desde criança já e começar a direcionar para o profissional certo. Você vai indicar aquele aluno, aquela criança, para a vocação que ele teria mais facilidade de aprender aquele esporte X ali, com certeza o resultado seria mais fácil. A gente está, né, com a fala do Emerson, justamente destacando um aspecto, né, da prática esportiva, que é o esporte de alto rendimento. Não é? Uhum. E há teses que justamente fazem uma historiografia dessa evolução, não é? Do papel da educação física, inclusive, né? Que antes, quer dizer, na década de 60, 70, era uma educação educação do físico, e durante a ditadura militar isso evolui para uma educação
pelo físico, já embutido ali valores da moral e cívica do período da ditadura militar e também para alavancar a própria imagem, né, do país naquele período, produzir grandes talentos e competir internacionalmente. Aí vem as campanhas, Pois mexa-se, é gostoso para chuchu, né? e que acaba montando uma estrutura piramidal, né, em que você tem justamente como no topo essa preocupação quase que exclusiva da produção de esportistas de alto rendimento. Depois, em segundo lugar, lazer. Lá na base da pirâmide, a educação física, né? O esporte como na escola, né? Então, que depois vai ter uma evolução nesse sentido de... Mas isso depois, né, como o Patrick destacou, depois da Constituição de 88, mas muito recentemente... Mas antes mesmo da Constituição de 88, nós tivemos um movimento que ele trouxe o esporte na necessidade do esporte para todos. Esporte para todos. Né? Porque o EPT, ele vem para desmistificar essa situação de quem faz esporte é aquela pessoa perfeita, é o deus grego, é o herói. E ele vem para mostrar que o esporte é para o perfeito, é para o herói, é para a criança, para o jovem, para o idoso, para o portador o deficiente, as pessoas com deficiência. Então, toda essa situação. E aí dá um boom também no processo das pessoas com deficiência, é tanto que chega-se à tona a questão das Olimpíadas, Paralimpíadas, e nós temos que observar que o esporte, ele, na sua essência, como simples ato de competir, todos nós estamos inseridos no esporte, né? E as políticas, focando na questão das políticas, o Alisson fez aqui um breve relato, mostrou a situação do CED, aqui no caso o CED, Conselho Estadual de Desporto, mas antigamente era o Conselho Regional de Desporto, CRD, e ele no período de 98, sobre a presidência de Domício Damásio, nós viajamos o Estado em 98, 2000, para trabalhar a política do esporte. Só que ali nós ficamos na questão das dimensões do esporte de rendimento, esporte de participação, esporte educacional, e hoje nós estamos tentando buscar esses processos e lançar no Estado o Plano Estadual do Esporte e Lazer, onde nós estamos aí buscando uma tentativa ferrenha para andar pelos 4 cantos desse Estado e vir buscar essas questões que Alisson está trazendo aqui. Como o próprio jurista perguntou a você, há necessidade do esporte? E aí a gente tem um ministério, tem uma Secretaria de Esporte e Lazer. Quando foi criada a Secretaria de Esporte e Lazer, como é que ela foi feita? Como é que ela foi criada? 5 cargos, mas não fizeram na Secretaria de Esporte e Lazer o que fizeram com a criação do Ministério do Esporte. Então, o que é que aconteceu? No processo da criação do Ministério do Esporte, lá, todas as evidências do esporte que existiam nos outros ministérios foram inseridas no Ministério do Esporte. E hoje isso não aconteceu aqui no Rio Grande do Norte. Isso, no Estado perfeito. Não aconteceu. Da gestão passada para essa gestão é que nós começamos a dar um corpo diferenciado. Com base nisso, eu digo os Jogos da Juventude. Os Jogos da Juventude do Rio Grande do Norte, a gente já está na 6ª edição, mas as primeiras edições, o foco era a cidade do Natal. Nós saímos de 2015 de 1.500 atletas para 2.298 em 2015, de 2014 para 2.998 em 2016. Chegamos em 2015, em 2016 a 5.033 e agora atingimos 6.147 atletas fazendo regionais em todo o estado. Mas isso é um esporte dentro da esfera da competição. Mas fora a esfera da competição, dos jogos, como é que nós estamos interagindo com a comunidade em geral? A Secretaria aborda os Jogos da Maturidade, onde a gente está vendo a participação, e aí com a própria palavra do professor Ageu, nós alimentamos o processo dos jogos cognitivos e do lazer, da dança, com pessoas acima de 60 anos. E a gente saiu de uma edição ano passado, 2, para hoje nós já estamos com 6 edições dos Jogos da Maturidade acontecendo nos interiores do estado. Vendo o nosso litoral, que é vastíssimo,
Nós atuamos com jogos que é o esporte, litoral esportivo. Então, com práticas, a gente tem que ter essa preocupação. Nós que somos o Estado, temos que ter essa preocupação. E, Alisson, você é um camarada que faz uma leitura bem clara disso aqui, certo? E a universidade tem um papel importante e os profissionais de educação física também. Mas não só os profissionais de educação física, tá certo? Não só os profissionais de educação física, quando a gente fala na contextualização do esporte com as outras dimensões e crivos da sociedade. Então, é preocupante. Eu acho interessante porque nesse ponto de debate entre a democratização da prática esportiva e a priorização de políticas públicas para atletas de rendimento, né, que foi o que desencadeia todo esse debate aqui, para mim existe um paradoxo muito grande. Se fala-se que é um direito social, então é um direito social a todos, está explícito na nossa Constituição de 88. Se eu coloco dentro da Política Nacional do Esporte, publicada em 2005 pelo Ministério do Esporte, que os princípios e objetivos basilares da Política Nacional do Esporte é a democratização e a universalização das práticas esportivas, de lazer e práticas corporais. E ao mesmo tempo que eu coloco isso textualmente, que eu tenho uma secretaria específica para isso, que é a Secretaria de Desenvolvimento Esportivo e do Lazer, que eu tenho uma outra secretaria que é a do rendimento, e que eu tenho uma secretaria específica dentro do Ministério do Esporte para o futebol, como essa monocultura esportiva que nós vivemos no nosso país, isso fragiliza o que os nossos documentos oficiais nos dizem. Porque se você pega o orçamento da Secretaria de Rendimento dentro do Ministério do Esporte, você pode multiplicar em alguns números generosos se você for comparar com a Secretaria de Esporte e Lazer Educacional. E a do futebol, não preciso fazer referência, né? Então, existe um paradoxo aí nesse espaço. E, inclusive, quando a gente vai colocar a organização do que a gente pauta. E eu acho que eu não penso que é um erro de interpretação. Eu acho que é de valorização social mesmo. Nós vemos de uma tradição onde o resultado do esporte é a medalha. A medalha é uma representação simbólica da competição e do sobrepujar, que é o ganhar em cima do outro. Quando eu ganho em cima do outro, eu me coloco como melhor. E ao me colocar como melhor, eu ganho a visibilidade da potência desse esporte. Nada contra isso, eu fui atleta a minha vida inteira, até os 30 e alguns anos, eu estava em competição. Mas a grande questão é pensar que a política pública não pode estar centrada no eu que sou atleta, porque ela perde, em alguma medida, a pluralização desses recursos para atender uma grande massa populacional que demanda isso. Então, acho que nós vivemos um paradoxo. Se a gente for pensar a nível mundial, nós podemos ver que, não por acaso, nós vimos em anos anteriores, a Grécia com uma crise econômica severa, e agora nós estamos apontando uma crise no nosso país. Ambos países que sediaram um mega evento esportivo. Nós tivemos uma década inteira no Brasil de eventos esportivos. Dentre esses 10 eventos esportivos durante a década inteira, 2 considerados teoricamente como mega eventos esportivos pelo seu alcance financeiro e midiático. E a quem serviu isso? Né? Se todo esse montante financeiro fosse colocado ao dispor de políticas públicas mais inclusivas e democráticas, talvez esse nosso debate fosse muito mais otimista aqui nessa nossa roda de conversa. Talvez o telespectador que nos ouve estivesse mais satisfeito com as práticas e com a atenção que tem sido sobre esse direito social ao qual ele busca no seu cotidiano. E as questões que eu coloco são questões que precisam ser pensadas para, novamente, não cairmos num discurso que é romantizado e, ao mesmo tempo, paradoxal, que parece que admitimos errar novamente. Não sei se admitimos errar novamente. Eu não gosto de pensar que eu estou admitindo errar novamente. Eu gosto de pensar como times de futebol atualmente que estão peitando
grandes corporações de telecomunicação para dizer assim, não quero que seja coberto o meu jogo, não vou compactuar com isso. Porque isso é um jogo que, inclusive, desmerece a política esportiva. Favorece grandes e desfavorece a grande massa. Eu estou, enquanto militante da lógica da política esportiva, seja ela pública, privada ou mista, eu sou a favor de um espaço que seja pela democratização das práticas e menos por essa elitização que, historicamente, pautou as nossas práticas sociais. Patrick, se partilha a posição do Alisson. Eu queria trazer um tema ainda bastante polêmico, já que é um grande tema, né? Sim. Que é essa questão que permeia o futebol profissional, especificamente, né? É no mínimo, assim, importante, né, as pessoas que estão em casa refletirem se não há uma relação entre futebol e corrupção no Brasil bastante consolidada, né? Então, pegando historicamente também, né, esse processo, até nós vimos muitas vezes presidentes de clube, de grandes clubes de futebol sendo eleitos, né, deputados, vereadores, prefeitos, etc. Tanto que tem a bancada da bola, né? Exatamente. Então, assim, não por acaso o futebol, né, ele, como modalidade esportiva de grande visibilidade na mídia, né, ele atrai, né, os interesses, né, que estão, diria eu, assim, muito além do que aquela visão romântica que as pessoas têm do esporte, né? Então, acredito que a sociedade deveria pensar, né, toda vez que ela espectador de um esporte ou consumidora, vamos dizer assim, de um esporte, né, ela refletir profundamente sobre aquilo que ela está financiando, né, e sobre aquilo que ela tem uma expectativa, né. Eu até teria outros pontos para tratar, mas acho que em relação ao que o Alisson trouxe, né, eu penso assim, ser importante colocar essa pulguinha atrás da orelha de cada cidadão para ele refletir como é esse espaço, né, na sociedade em que ele pode ser não um mero espectador, mas ele ser um protagonista dessa participação popular, e em detrimento disso ele vê a maior parte dos investimentos públicos no esporte, e que são menores, né, do que outros setores da sociedade, sendo muito direcionados para o esporte de alto rendimento e ao futebol especificamente. Essa lógica perpetua-se, né, na verdade. Em que pese, assim, pessoas... Oxalá a gente tivesse vários, né, Emersons para fazer esse trabalho de inclusão, mas a questão toda é aquela ideia derivada da Constituição do esporte como um direito social, ou seja, é um dever do Estado, né, fomentar a prática esportiva de maneira ampla, né, facultando as pessoas comuns justamente deixarem de ser um mero espectador do esporte e poder atuar, né, não é mesmo? Eu queria destacar, né, que eu falei aqui na minha fala inicial, houve avanços, né? Por exemplo, a gente, ao observar, por exemplo, a lei de incentivo ao esporte, né? É uma lei, digamos assim, que vigora no Brasil há um pouco mais de 10 anos, não é isso? Um pouco mais de 10 anos. Essa lei de incentivo ao esporte, se você analisar assim, o conteúdo da lei, é muito interessante, porque muitas pessoas, como o colega Emerson, do projeto social, ele poderia captar recursos, né, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Nós aqui, inclusive, poderíamos doar para o projeto dele, né, se ele tivesse um projeto aprovado junto ao Ministério do Esporte, se ele tivesse a sua carteira de captador de recursos formalizada. Nós, inclusive, poderíamos doar parte do nosso imposto de renda de pessoa física para o projeto dele, né? Mas o que acontece? Também existe um outro problema, né? Eu vivenciei isso na pele, né, como uma pessoa que pretendia captar recursos. Eu ainda morava em Santa Catarina, trabalhava com paradesporto, e quando eu procurei empresas para apresentar essa política pública, né, que eles poderiam então fazer doação de recursos que seriam do imposto de renda da pessoa jurídica para o projeto que já estava aprovado, já tinha aprovação no Ministério do Esporte,
A maioria dos empresários, eles diziam para mim, eu prefiro dar o recurso diretamente para você do que entrar no sistema de doação, né? Via Ministério do Esporte. Porque a gente... Aqui eu não quero fazer nenhum tipo de conjuração, né? Em dizer que aquele empresário queria sonegar o imposto, ou faz esse tipo de prática, né? Mas o fato é que mesmo as políticas existentes que serviriam para incentivar práticas como a do Emerson, né? Elas tendem a não funcionar muito bem em nosso país, e há vários relatos, né? Houve uma denúncia a respeito disso, não faz muito tempo, acho que 2 ou 3 anos atrás, que um captador de recursos tinha que repassar um certo valor novamente para um empresário, e inclusive foi realizada uma festa num hotel internacional, Juraria Internacional, bancada com parte do dinheiro destinado aos projetos esportivos, né? Então, assim, também a questão da fiscalização, né, como parte dessa ação do Estado, né, também não é muito bem operante e desacredita uma lei tão importante como foi a lei de incentivo ao esporte, e poderia estar ajudando muitos projetos como o do Emerson, de tantas pessoas, a se desenvolver. Negavelmente. Nessa situação, nós temos que observar o processo, né, conjuntural dessa situação. Porque o caso que se traz é aquela história do acreditar, né? A pessoa chega... João Pessoa, desculpa te cortar, a gente precisa fazer um breve intervalo e a gente já volta com a sua fala para a gente cumprir o nosso horário aqui. Até daqui a pouquinho. Voltamos imediatamente após o intervalo.